Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor, a Escritura, em 1 Coríntios capítulo 9. Quero ler com os irmãos a partir do versículo 19. Do 19 ao 27. Preste bem atenção nessa leitura. Diz assim, queridos: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, procedi como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Versículo 21. Aos sem lei, procedi como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Eu quero hoje chamar os irmãos a repetir comigo esse último versículo. Embora ele traga um tom negativo, mas ele traz esse tom negativo exatamente para gerar em nós uma disposição positiva. Diga assim comigo: para que, tendo eu pregado a outros... Alguém aqui tem pregado para alguém? Tem pregado, lógico. Tem falado acerca do reino, salvação pela graça, aquilo que você tem recebido, que você tem entendido do Evangelho, você tem passado para outras pessoas. Então repita comigo: para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E olha que coisa interessante, esse versículo, ele diz: tendo eu pregado a outros, venha eu mesmo a ser desqualificado. O que significa que o teor da pregação do apóstolo era exatamente conduzir as pessoas a uma vida de acordo com o Evangelho. Imagine, depois de ter pregado tanto naquele grande dia, depois de ter orientado, depois de ter apontado o caminho, depois de ter falado com muitas pessoas, criado até mesmo algumas animosidades, eventualmente, e naquele dia então for desqualificado. Ou seja, mais uma vez, mais um dia, estamos nós aqui a falar daquele dia do tribunal de Cristo, como temos falado em mensagens anteriores, com a parábola das 10 virgens, em que aqui nós falamos. Na semana passada também a parábola das bodas do filho do rei, falamos na semana retrasada. Hoje queremos continuar a falar dessa nossa responsabilidade como aqueles que hão de comparecer um dia perante Jesus Cristo. Vejam, queridos, que hoje, para todos os brasileiros, hoje é um dia extremamente importante. Eu sei que tem muita gente cansada da política, em razão de tanta corrupção, de tantas coisas perversas que nós vemos a cada dia vir à tona. Mas você querendo ou não, você se esquivando ou não,
há de convir comigo que hoje é um dia de esperança para todos os brasileiros, não? Em que os brasileiros vão às urnas e vai depositar ali o seu voto para deputado distrital, ou que seja estadual, nos estados, depositar o seu voto para deputado federal, para o senador, para o governador e para a presidência da República. Aí existem as utopias, né? Existem aquele pensamento, aquele sentimento, aquele clima de que eventualmente alguma coisa pode mudar. Alguma coisa para melhor, quem sabe aí um governo que possa melhorar um pouco a saúde pública, que está um caos, né? Quem sabe melhorar um pouco a segurança. Não, de repente isso aconteça. Não podemos achar também que ninguém pode fazer nada. Alguém pode fazer alguma coisa. Até porque, se você considerar os anos passados, nós já avançamos bastante. Ou não avançamos? Já vivemos época em que nem todos podiam ter um carro, um automóvel, para se locomover. Hoje todo mundo tem. Todo mundo tem. Vai lá, parcela em 60 vezes. Eu ainda fui no tempo da ficha, em que você tinha que ligar para uma pessoa, comprava uma ficha telefônica, porque você não tinha um telefone em casa. Porque só alguns podiam ter um telefone em casa. E aí, com a ficha durava 3 minutos. Você falava 3 minutos. Aí, com 2 minutos e alguma coisa, dava um sinalzinho aqui, te avisando, vai cair. Coloca outra ficha. Se você não tiver outra ficha, aí ela caía, você ficava, não deu tempo. Mas a pessoa deve ter entendido mais ou menos o que eu queria dizer. E hoje toda criança aqui tem um celular na mão, né? E não somente um celular, mas um smartphone, né? Um tablet, um notebook, um iPhone. Enfim. Então as coisas evoluem e alguma coisa melhora. Eventualmente alguma coisa melhora. Você está fazendo política? Não. Eu estou apenas dizendo que se temos nós essa esperança de que alguma coisa possa melhorar para as nossas vidas enquanto pessoas que dependem de uma fila do INSS, que depende de um coletivo, né? Que depende das estradas, que depende... Agora, essas coisas são todas passageiras. Há uma esperança e mesmo uma busca pelas coisas imediatas. Agora, e tratando-se então, vamos transferir agora para onde de fato queremos permanecer e falar. E não há uma esperança no seu coração de que alguma coisa melhore na sua vida espiritual, na sua alma, na sua mente, que se estabeleça em você um governo que esse de fato é puro, é verdadeiro, o governo de Cristo no seu coração, que possa te controlar, que possa te conduzir e que possa transformar, mudar todas essas mazelas da alma, para que sejamos um templo do Espírito Santo totalmente mudado. Eu me refiro ao governo de Cristo em nossas vidas. E nós aguardamos pela manifestação deste reino, que não depende do seu voto. Ele será instaurado como já está sendo. E por fim será manifestado aos olhos de todos. Esse sim, um governo de justiça, de equidade. O reino de Deus. Agora, quando falamos do reino de Deus, sobretudo da manifestação deste reino, nós temos que considerar algumas coisas. Observa que a Bíblia fala de 2 aspectos desse reino. João capítulo 3. Jesus fala aquelas palavras tão conhecidas de todos. Quando ele diz para Nicodemos, olha, é necessário nascer de novo. Porque não se pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo. Entenda ali em João 3, o entrar no reino de Deus, não no sentido de entrar na sua manifestação,
no milênio. Não. Mas entenda entrar no reino enquanto tornar-se, pelo novo nascimento, um cidadão do reino de Deus. Uma coisa é certa, no reino de Deus só pode haver cidadãos cuja vida seja uma vida celestial. De modo que Cristo disse que aquele que é nascido da carne é carne. Então, quantos nasceram da carne, quantos nasceram de Adão, são apenas cidadãos do reino da terra. Não são do reino de Deus. O reino de Deus, entenda, não é qualquer pessoa que faz parte do reino de Deus. Não. Não são todas as pessoas que fazem parte do reino de Deus. Faz parte do reino de Deus, conforme os ensinamentos de Jesus Cristo, somente aqueles que nascem de novo, que nascem do Espírito, que nascem do céu. Porque quando a pessoa nasce de novo, nasce de Deus, nasce do Espírito, conforme está em João capítulo 1, por exemplo, versículo 13, que diz: os quais não nasceram da carne, nem nasceram da vontade do homem, nem nasceram do sangue, mas nasceram de Deus. Estes recebem, por ocasião deste novo nascimento, a vida celestial, a vida eterna, a vida de Deus, que o faz e o constitui um cidadão do céu. Pastor, mas e como é que eu faço para então receber este novo nascimento, para que eu possa me tornar um cidadão do reino? Para que eu possa entrar no reino de Deus e poder então declarar alto e bom som que agora sou um filho do reino, sou um cidadão do reino, porque compartilho da natureza celestial do reino de Deus. Aí Jesus fala: assim como Moisés, erguendo lá no deserto a serpente de bronze, quando os hebreus, eles eram picados por serpentes abrasadoras, e aí eles tinham que olhar para aquela serpente de bronze, e eles então, aqueles que olhavam, que miravam, que contemplavam, que criam naquela palavra de Moisés, eram curados contra o efeito do veneno no seu corpo. Aí Jesus fala: semelhantemente, o Filho do Homem será levantado. Então, quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o Filho do Homem foi levantado, para agora todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quantos olham para o Cristo crucificado e creem que ali está a cura do seu espírito, a cura da sua alma e a cura do seu corpo? Quantos olharem para o Cristo crucificado e verem nele a salvação de Deus, nascem de novo, tornam-se cidadãos do reino. Quantos aqui nasceram de novo? Portanto, então você pode declarar: eu sou um filho do reino. Diga: eu nasci de Deus. Diga: eu nasci de novo. Diga: eu nasci do alto. Diga: eu nasci do Espírito. Que maravilha. Você é um cidadão do reino, você já tem essa vida celestial. Agora, há um outro aspecto deste reino, é que o Senhor nos incentivando, Ele fala: filho, olha, você precisa ser educado pela graça de Deus. Essa mesma graça que de graça e gratuitamente te redimiu, te separou, te perdoou todos os teus pecados e te fez um cidadão do reino celestial, essa mesma graça, ela quer agora te conduzir. Não é uma graça que te abandona aos próprios deleites e prazeres. Não, é uma graça que nos torna cada vez mais conscientes da nossa responsabilidade enquanto sal da terra e luz do mundo. Essa graça nos ensina, essa graça nos conduz por um caminho que nos levará, por fim, à perfeição. Então, é desse aspecto, segundo, que estamos tratando já há algum tempo. O quanto que essa graça tem feito efeito na sua vida.
Não é uma questão da lei, do que pode fazer exteriormente ou não pode. É o quanto você tem se rendido ao governo do Espírito Santo, à direção do Espírito Santo na sua vida. E isso não acontece sem que passe pela sua decisão. Isso não acontecerá sem que você decida. Fala assim, olha, eu vou colocar agora os meus pés neste caminho. Tratando-se do discipulado, e olha que o discipulado é restrito apenas àqueles que são salvos. Somente um salvo pode ingressar no discipulado. O incrédulo tem que primeiramente ser salvo, para uma vez salvo, ingressar no discipulado. Jesus fala, dizendo, olha, preste bem atenção no que Jesus falou em Mateus 16. Ele falou assim, se alguém quiser vir após mim. Ele disse aos seus discípulos. Lógico, havia um contexto ali imediato. E qual era o contexto imediato? Ele disse, eu vou para Jerusalém. Estou caminhando para Jerusalém. E lá eu vou ser preso, vão me bater, vão me humilhar. E eu vou morrer, vão me matar. Ele diz, mas ao terceiro dia eu ressuscitarei. Esse ressuscitarei quer dizer, eu entrarei na glória. Em outras palavras, o sofrimento, a renúncia, a abnegação precede a glória. A entrada na glória, a entrada no reino de Jesus Cristo em manifestação, ele é precedido de renúncia, de decisão. Pastor, mas eu posso decidir? Pode. Porque a partir do momento que você nasceu de novo, estando você lá morto nos delitos e pecados, nada podendo fazer, o Senhor fez tudo no sentido de te resgatar, tirar você de lá, te dar vida, firmar teus pés sobre uma rocha. E agora, como alguém nascido de novo, você tem o Espírito de Deus que habita o seu espírito humano. E você tem ao mesmo tempo, na sua carne, a natureza pecaminosa. Por isso que Paulo diz aos Gálatas capítulo 5, que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. E agora a sua alma, enquanto a sede da sua pessoa, no sentido da sua existência e consciência de existência, onde está a sua mente, sua vontade, suas emoções, a sua alma decidirá se ela vai viver sob o governo do Espírito ou sob o governo da carne. De todo modo, você vai ter que estar sob o governo de alguém. Você não tem como estar sob o governo de si próprio, porque você é escravo. Desde que o homem no Éden comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele tornou-se escravo. E agora que você recebeu Cristo no seu espírito, tornou-se escravo de Cristo. Ou você é escravo de Cristo, ou você é escravo da carne. Ou você será dominado e controlado pelas paixões que lutam na sua carne, ou você será governado pelo Espírito de Deus, que traz consigo para dentro de você toda a vitória do homem Jesus Cristo, crucificado e ressurreto. E agora, então você tem que decidir. Isso passa pela sua vontade e pela sua decisão. Jesus disse, se alguém quiser vir após mim. Eu sei que você já ouviu esse texto antes, eu sei, já leu também. Talvez já tenha falado muitas vezes em estudos bíblicos, mas talvez você nunca tenha se deparado diante dele como quem entende e como quem ouve o próprio Cristo dizendo a você, se você quiser ser meu discípulo, se alguém quiser vir após mim. Em outras palavras, Jesus já foi, ele já palmilhou um caminho, deixando-nos os seus passos. E o convite é, se alguém quiser seguir essas mesmas pegadas, esses mesmos passos. Então começa com, se alguém quiser.
Não é isso jamais um convite para a salvação. Isso é um convite ao discipulado. É um convite, como está lá em Apocalipse capítulo 2, dizendo: aqueles que guardaram até o fim as minhas obras. É o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 2. Sede, pois, meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Como também diz Paulo em outro lugar, que a nós nos foi dada não somente a graça de sermos salvos. Olha o aspecto bem claro. Mas também nos foi dada a graça de padecermos com Ele. Então, esse ministério, ele tem essa característica, esse diferencial, de primeiramente entender que a salvação é gratuita, e nós então o adoramos eternamente por isso, mas também entendemos em contrapartida que nós somos responsáveis e somos convidados ao discipulado, partindo do seguinte entendimento bíblico, de que nós fomos comprados pelo precioso sangue de Cristo. Não com prata, nem com ouro, nem com coisas fúteis que sejam, mas pelo sangue, do precioso sangue de Jesus Cristo, que nos comprou para pertencermos a Ele. E talvez alguém diga: pastor, mas e aí? Se eu quero então seguir esse caminho do discipulado, o que eu devo fazer? Porque nós já dissemos o que fazer para tornar-se um cidadão do reino: olhar para o crucificado e crer nele. Agora, uma vez salvo, o que fazer então para seguir a Cristo? Se alguém quiser vir após mim, ele diz, então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que significa que essa decisão, ela passa então pelo seu ego, porque negue-se a si mesmo, esse ego de natureza perversa, de uma natureza humana caída, que é contra Deus, que não ama a Deus, que não deseja a Deus, que aborrece a Deus. O ego diz respeito a essa natureza humana caída, que tem origem na mesma natureza do inimigo, quando disse: eu não me colocarei sob o governo de Deus, mas eu exaltarei o meu trono. Então nós não temos que buscar o nosso trono, nós temos que negar a esse desejo e a esse ímpeto que constantemente reclama diariamente pelos seus direitos, que na verdade não são direitos. Mas como todo caído, Lúcifer, desde a sua queda para cá, vem reivindicando os direitos. E a nossa alma, portanto, sujeita à carne, vive a reclamar os direitos. E é por isso que nós não somos capazes, muitas vezes, de perdoar alguém. Não somos capazes. Sabemos que precisamos, mas não somos capazes de abrir mão desse ego que nos mantém num privilégio carnal de achar que não podemos ser machucados, de achar que não podemos ser desprezados, de acharmos que nós devemos ser elogiados, devemos ser os melhores. E aí essa alma imperiosa se coloca diante das circunstâncias da vida como alguém que sempre quer levar alguma vantagem. E é por esta razão, diz a Bíblia Sagrada no livro de Tiago, Epístola de Tiago, essas paixões que lutam em nossas almas é que nos faz viver uma vida de morder uns aos outros. Vivemos nos mordendo uns aos outros, porque não queremos que o outro prevaleça sobre nossas vidas. Então essa atitude, essa decisão, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir ao Senhor, é algo fundamental. Aquela velha pergunta que temos ouvido: pastor, o que fazer para reinar com Cristo? Que ficou marcada pelo irmão Luciano, né? Que um dia perguntou: pastor Fernando,
diga para mim o que eu devo fazer para reinar com Cristo. Isso ficou muito bonito, porque o Luciano perguntou isso numa fase crítica da sua vida. Logo depois, ele partiu. Não sei, depois de um ano, não sei quanto tempo durou esse espaço, nem um ano, 3 meses. 3 meses depois que ele perguntou o que ele deveria fazer para reinar com Cristo, ele foi embora. Mas aí ficou essa coisa bem dramática, porque nós falamos isso para a igreja, tal. E aí passa agora a ser um costume, pastor, o que fazer? Primeiro você tem que decidir. Eu vou reinar com Cristo. É a primeira coisa. Eu não vou perguntar quem quer reinar com Cristo, porque todo mundo quer reinar com Cristo. A questão não é se você quer. A questão é se você decidiu que você vai reinar com Cristo. E é uma decisão que em um dado momento você tem que considerar o Evangelho enquanto sendo a única alternativa de cura para o homem. Não existe cura da alma fora do Evangelho. Não adianta você falar assim, eu quero seguir a Cristo no discipulado e reinar com Ele, se você não falar ao mesmo tempo, eu abraço o Evangelho como norma de vida. Norma. Estabeleceu o Evangelho. Pastor, mas você fala assim, parece que aqui ninguém creu no Evangelho. Não, você não está entendendo o que é o Evangelho. O Evangelho é maior do que se pensa. O Evangelho não é simplesmente a boa notícia de que Jesus morreu pelos nossos pecados. Isso aí é a boa notícia de início. Agora, esse mesmo Evangelho nos apresenta uma vida humana elevada, que está totalmente tomada de nobres sentimentos, de nobres disposições, a disposição de amar incondicionalmente. E uma disposição de amar e de manifestar tal amor, sobretudo quando somos contrariados. Sobretudo quando somos humilhados. Sobretudo quando você está em prejuízo. Porque Jesus diz, porque se você ama o outro sem nenhuma circunstância contrária, você não faz nada demais, porque amar o amigo é fácil. Agora, amar o inimigo. O Evangelho não é somente uma boa notícia de salvação, é uma boa notícia de vida cotidiana, de viver diário. Então, tomar o Evangelho como sendo a única alternativa de uma vida que agrada a Deus. Aí você poderá ler o Evangelho, sobretudo o Evangelho de Mateus, que é o Evangelho do Reino, em que se nos apresenta a vida de um cidadão do reino. Aí você vai conhecer como vive um cidadão do reino. E nós temos por modelo a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o modelo. Ele é o homem que vai reinar. Pronto. Pastor, mas é muito difícil. Eu não estou dizendo que é fácil. Agora, também não é impossível. Agora, por que não sendo fácil e não sendo impossível e sendo difícil, por que não vemos muito disso? Porque tudo começa na sua decisão. Você precisa decidir ser não apenas um salvo. Isso não dependeu da sua decisão. O Senhor te salvou, você estava morto. Quando você recebeu vida, você estava morto. E Jesus não acordou morto. Acorda um pouquinho para você decidir se quer receber vida. Não, está morto, está morto. Ele vos deu vida estando vós mortos. Pronto. Não dependeu de você. Agora, essa decisão do discipulado, ela é sua. O apóstolo Paulo, aqui em 1 Coríntios capítulo 9, onde lemos, ele fala um pouco dessa sua decisão. Ele se apresenta como alguém que decidiu. E ele explica por que ele decidiu.
Interessante que essa carta, 1 aos Coríntios, é uma carta extremamente complexa. Ela é dramática. Porque imagina os irmãos que o apóstolo Paulo foi à Grécia, foi a Corinto, certa ocasião, pregou ali o evangelho. Os irmãos poderão ler Atos capítulo 18. Ele pregou o evangelho em Corinto. E ele reuniu famílias. E ele pregou o evangelho. Pessoas se converteram. Como vocês aqui um dia tiveram tal experiência. Em torno do apóstolo Paulo, ouvindo, sendo alimentado. E a igreja de Corinto foi crescendo muito. Chegou a ser uma das grandes igrejas da época. Uma igreja bastante expressiva. E quando aquele igrejão, aquela coisa mais bonita. Aí o apóstolo Paulo deixou sob os cuidados dos presbíteros, né, da igreja. E ele continuou fazendo a obra missionária. Mas sempre leva aquela, como eu posso colocar? Aquela medalha, né? Como se dissesse, ó, essa igreja é fruto do meu trabalho. Isso é uma alegria. Eu falei medalha, mas o apóstolo Paulo, dizendo sobre os Tessalonicenses, ele diz que a igreja era a sua coroa e a sua glória. Imagine só olhar para uma igreja e ver pessoas fruto de um trabalho ali penoso. Não é bom? Não tem aquela satisfação? É como um pai ou uma mãe que depois de criar filhos os vê casados, com seus filhos pequenos, e venceram as drogas porque não foram para as drogas, ou se foram, saíram e estudaram, estão trabalhando, são pessoas boas, né? Famílias boas. Aí o vovô e a vovó ficam felizes na casa dos filhos por ver ali a glória do seu trabalho, não é isso mesmo? Agora imagine no âmbito espiritual, o apóstolo Paulo feliz, aquela igreja maravilhosa. A igreja complicada, tinha muitos problemas. E agora então, quando o apóstolo Paulo se vê, a igreja de Corinto simplesmente não o recebia como o apóstolo. Os mesmos que um dia foram batizados, ouviram a palavra, que receberam os primeiros começos, agora cresceram, né? Olhavam para o apóstolo Paulo com desdém. Isso acontece demais da conta. Como que não precisamos mais de você para nada. Quem mandou você nos ensinar? Agora nós temos os nossos apóstolos, os nossos. E o pior, os apóstolos que diziam ser deles, que eles recebiam e acolhiam, eram falsos apóstolos, homens mentirosos, homens maus. E o apóstolo Paulo tentando, irmãos, se lembrem daquele dia, quando não havia igreja aqui em Corinto, e eu fui na casa da irmã, como é o nome daquela pessoa? A casa de Clói. Ô, irmã Clói, você não está lembrada? A irmã Clói era gente boa. Ou era o irmão Clói, não sei que nome é esse. De todo modo, eu sei que ela era talvez a única família ali daquela igreja que ainda tinha uma correspondência com o apóstolo Paulo. Tanto é que a carta de Paulo aos Coríntios é uma resposta muito provável a uma carta que dessa casa de Clói lhe foi enviada. Mas os irmãos, aí o apóstolo Paulo ia lá, ninguém dava bola, ninguém dava a mínima. É lógico que isso fazia parte do espinho na carne. Vocês lembram da história? Isso era um propósito divino para que ele não se inchasse. Mas, olhando pelo aspecto prático da coisa, muito complicado. É nesse momento de desprezo de uma igreja inteira que Paulo poderia falar assim, pessoal, é o seguinte, olha, eu não preciso de vocês para nada. Vão todo mundo para o inferno, para o Hades. Não poderia não? Chutar o balde, seus bandos de ingratos, seus infiéis, pecadores. Vocês não vão reinar. É nesse momento em que Paulo, então, nessa carta, ele fica ali, vez ou outra, deixando aquelas palavras, como quem dizendo, vocês precisam me reconhecer como apóstolo de vocês. Ele fica pedindo e suplicando aos irmãos para que saíssem daquela loucura que eles estavam vivendo.
E nesse capítulo 9, sobretudo, depois vocês podem ler, ele estava aqui argumentando com a igreja que ele tinha direitos, ainda que deles não fizesse uso. E para provar seus direitos, ele apelou para as palavras de Cristo, ele apelou para a lei, ele apelou para a própria natureza, demonstrando e dando as provas que a Escritura diz que ele, como um verdadeiro apóstolo e fundador daquela igreja, precisava ser cuidado pelos irmãos. Embora ele dissesse, mas eu não faço uso disso. E aí ele começa a revelar algo, que é o ponto que queremos aqui tratar, da disposição do coração. Porque o apóstolo Paulo tinha a natureza pecaminosa na sua carne? Tinha ou não tinha? Então, ele tinha o Espírito de Cristo ou não tinha? Bem, se ele tinha o Espírito de Cristo no seu espírito humano, e se ele tinha a natureza pecaminosa, então, os irmãos vão convir comigo, que ele poderia proceder de duas maneiras para com aquela igreja. Orientado pela carne, orientado pelo Espírito. Como é que seria orientado pela carne? Como é que seria? Vai todo mundo pastar. É daí para frente. A carne, pastar para a carne, ainda está de bom tamanho. Pastar para a carne é nada. Se essa bicha velha começar, você vai ver o que vai sair aqui. Né? Rapidinho você vai desconhecer. Mas esse aí é o pastor Alexandre? Não é possível. Não é a carne, sua e minha e de qualquer pessoa. Agora, poderia também ser orientado pelo Espírito. É aí onde ele começa a dizer, aqui nesse momento, em que lemos o texto. Versículo 19. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Ora, se eu sou livre, eu posso ir. Olhem para mim. Eu sou livre? Sim ou não? Eu posso ir. Você é livre? Você pode ir. Olha a visão do Evangelho de alguém que vê o conjunto e não somente a parte. Sendo livre de todos, porque a nossa relação, minha e de vocês, é meramente espiritual. Vocês não são meu pai, não é minha mãe, não é meu patrão, não é a polícia. Eu sou livre. Sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos. Usou a sua liberdade de ir para decidir não ir. Sou escravo de vocês. Estou atado a vocês. Mas Paulo, você é livre, você pode ir. Mas o Senhor não quer que eu vá, Ele quer que eu fique. Ele deu-me a liberdade de ir, mas a sua vontade diz que eu preciso ficar. Então, podendo ir, porque se eu for, eu não perco a minha salvação, perco. Eu decido ficar. Decido me amarrar a vocês e viver para vocês. Mais ou menos isso. Porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Em outras palavras, eu quero me prender a vocês de tal modo para que quanto mais pessoas eu puder ganhar com a minha influência, com a pregação do Evangelho, para agregar ao Evangelho, eu farei. Versículo 20 ele diz: procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Então ele pensava não nem em si mesmo, mas pensava nos judeus. Eu quero ganhar os judeus. E para tanto, então, eu preciso me submeter a algumas coisas, as quais eu não creio muitas vezes. Quando ele submeteu no templo, rapar a cabeça, fazer um jejum, fazer um voto, ficar lá, lembra? Lá aquela reza toda. Falou, não, é para o bem de vocês? Então tá bom. Aí ele ficou lá, sem problema. Ele sabia que não tinha substância alguma daquilo, que a única substância é Cristo Jesus. A única coisa que vale
é Jesus Cristo, mais nada. Então ele se fez judeu para ganhar os judeus. Ou seja, ele tinha um esforço. Ele diz: procedi para com os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Versículo seguinte, 21. Aos sem lei, procedi como se eu mesmo fosse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Ele vai declarando o que ele era capaz de fazer. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, com o fim de, por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Lógico, aqui ele está falando tipicamente acerca do cooperar com o Evangelho para que o seu alcance seja maior. No caso da participação do apóstolo Paulo. Aí eu pergunto para você, diante desse testemunho, você pode falar como o apóstolo Paulo falou: tudo faço por causa do Evangelho? O que você faz por causa do Evangelho? Qual é a sua contribuição enquanto um cooperador do Evangelho? Veja que o assunto aqui não é salvação. O assunto aqui é exatamente você contribuir, você colaborar com o Evangelho de Jesus Cristo. Versículo 24. Ele traz a metáfora dos que correm no estádio, dizendo: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Olha o que ele está dizendo, queridos. Ele dá o exemplo do estádio, que Corinto ficava na Grécia. Então, todos os gregos ali certamente conheciam os Jogos Olímpicos, que tem origem na Grécia. Então, todos conheciam um atleta que lá no estádio participava da corrida de 100 metros, de 200 metros, de 400 metros, a corrida de bastão, né? De revezamento. Talvez conhecesse a maratona, uma corrida um pouco maior. Mas veja, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm na verdade, mas um só leva o prêmio? E aqui ele fala de prêmio, e ele fala de correr. Todos correm. Os atletas estão correndo. Aquela corrida de São Silvestre, que acontece no dia 31 de dezembro, salvo engano, é uma coisa bem típica, porque todos nós, eu acredito que em algum momento já assistiu aquela corrida. Aí começa aquela multidão de gente para correr. Aí tem uns palhaços que vão na frente, vestido de noiva, de Homem-Aranha, vestido de tartaruga ninja. Quanto mais engraçado, melhor. Mas ali, naquela multidão toda, tem uns 10 que levam aquilo muito a sério. Que se prepararam o ano todo, numa disciplina rigorosa, de exercício, de alimentação, de preparo mental, se prepararam, aguardaram aquele momento. Aí vocês sabem quando a corrida fica mesmo dramática, ali naquela subida da misericórdia, e o nome já está dizendo tudo, é da misericórdia. Porque quando o indivíduo não tem mais nada para dar, que ele pensa: agora eu vou cair aqui, começa a subida da misericórdia. É aí onde a pessoa tem que ter a plena consciência dos motivos porque ele está ali. E quando ele acha que não consegue mais, ele fala assim: eu preciso continuar e cruzar aquela linha. Preciso. Aí ficam ali uns quenianos, não ficam uns quenianos ali no finalzinho? Gente, a gente olha para o rosto daqueles indivíduos ali. Gente, cada movimento de músculo
com muito esforço, vai demonstrando a determinação. É assim que você encara a vida cristã? É deste modo? Ou será que nós somos aqueles que ficam vestidos de noiva, com palhaçada? Vestido de super-homem, Mulher Maravilha, rindo dos outros, correndo só para poder dizer, estou aqui no meio. Ou será que nós somos aqueles comprometidos, dizendo, olha, aqueles que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. É dito, correi à semelhança daquele. Correi de tal maneira que o alcanceis. Cuidado, não quer dizer que ele está correndo e você está atrás, você tem que alcançar o atleta. Correi de tal maneira que o alcanceis. Não. Não é alcançar o atleta, que alcanceis o prêmio. Porque o atleta que no estádio vence, quando é dito, todos correm, mas um só leva o prêmio, ele diz, você deve correr a carreira cristã de semelhante modo àquele atleta que ganhou o prêmio, para que você também possa ganhar o prêmio. E aí é onde o Senhor coloca o prêmio diante de nós, que será a entrada no reino milenar. Todos aqui, todos nós, sem exceção, pode ganhar o prêmio. Aqui diz que os que correm no estádio, um só leva o prêmio. Mas isso não é verdadeiro no reino de Cristo. No reino de Cristo, quantos correrem, a semelhança daquele que correu no estádio, levará o prêmio. E como foi que aquele no estádio corria? Para que eu possa correr a semelhança dele. Aí o texto diz, olha, versículo 26. Assim corro também eu, vírgula. Como? Assim corro também eu. Assim como? Hã? Não entendi. Não sem meta. Aí eu pergunto, você está correndo? Eu estou correndo. Mas você tem a meta. Você está olhando a meta. Você está com seus olhos fixos no galardão, na segunda vinda de Cristo. Ou você está correndo, brincando, sorrindo, parando, contando caso, piada. Ou você está com uma meta bem definida. O propósito dessa mensagem é para que você tenha uma meta na sua vida cristã. Você a cada manhã possa falar assim, olha, hoje eu continuarei a correr. Hoje eu continuarei. Não diga de amanhã não. Hoje eu continuarei a correr essa carreira cristã, no sentido de me apropriar do Evangelho como o único meio de cura para a minha vida, no poder do Espírito Santo. Essa é a minha meta. Chegar no final do dia e ter cumprido com isso. No dia seguinte, quando se levantar, você novamente fala assim, eu tenho uma meta. E eu vou continuar a correr. E hoje eu tomo o Evangelho como a única alternativa de vida para mim. A cada dia. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar. Ou seja, um golpe preciso, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. E aí há duas parábolas na Escritura que precisam ser ressaltadas dentro desse contexto, para que fiquem claras as coisas conforme elas são. Uma é a parábola dos talentos, Mateus capítulo 25. Outra é a parábola que está no livro de Lucas capítulo 19, a parábola das minas. Ambas falam sobre dinheiro, valores. Mas não entenda o dinheiro quanto o dinheiro que está no seu bolso. Entenda esses valores como sendo símbolo de tudo aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O que Deus colocou nas suas mãos?
Pense em você agora. Você é um ser humano. Você nasceu. Você tem talentos naturais. Canta. Você toca. Você escreve. Você é um orador. Um médico. Um professor. Um advogado. Você é um carpinteiro. Você é marceneiro. Dentista. Costureiro. Ou costureira. Todos nós temos talentos. Em alguma área. Lá onde eu corto meu cabelo e faço minha barba, o irmão fala assim, eu agradeço, irmão, muito obrigado, tal. Ele fala, não agradeça não, porque é o seguinte, esse dom é de Deus, Ele me deu, estou aqui administrando. Então agradeça a Ele, porque se Ele não tivesse me dado, não podia cortar seu cabelo agora, desse jeito. Outro dia, veio uma irmã aqui, eventualmente ela aparece por aqui. Veio um dia, some um ano, 2, aí aparece de novo. Não é daqui não, ela em vez em quando passa por aqui. Aí ela falou assim, pastor, agora eu quero vir mais vezes aqui, porque agora o Senhor me deu a graça de ser mordoma. Ela falou mordoma, de uma casa aqui próxima. Aí eu não entendi, eu falei, a senhora vai trabalhar vai organizar uma casa, vai cuidar de uma casa? Não, Deus me deu a graça de ser mordoma da casa. Eu falei assim, você vai trabalhar na casa de quem aqui perto? Falou, não, a casa é de Deus. Aí Ele me deu a graça de cuidar, enquanto eu estiver viva da casa dele. Aí com muito esforço, eu falei assim, você comprou a casa. Deus me deu a graça de poder cuidar dessa casa enquanto eu estiver viva. Em outras palavras, tudo é dele. Então, a parábola dos talentos e a parábola das minas, quando fala que a uns deu 5 talentos, a outros deu 2, a outro 1 talento, das minas também, 10 minas divididos pelos seus servos ali, significa os valores, inteligência, saúde física. Você acorda de manhã, você levanta, coloca seus pés no chão, não coloca? A perna tem força para caminhar. Os rins estão lá funcionando normalmente, o pulmão enchendo-se de ar, os olhos enxergando, tudo certinho. Você faz o 1, você faz o 2, tudo certo, tudo funciona. Vocês ficam rindo do 2, mas fique aí 1 mês sem fazer. Está lá comprando Activia depois, Activia. Tudo certo. Deus te deu um lar, uma casa. Ou te deu a condição de pagar o aluguel de uma casa. Não sou nascente. Mas deu. É sua. Recursos materiais. Deus te deu 24 horas, Ele te dá todo dia. Ele te dá 24 horas. Todo dia, está aqui, para você. 24 horas para você administrar. Irmão Gilvão, um dia desse, falou assim, pastor, eu quero dar um aviso na igreja. Falei, tudo bem. Você pode me falar qual é o aviso? Quando eu estava em casa, fazendo as contas, de quantas horas tem o dia, quantas horas tem a semana, quantas horas tem um mês. Para poder saber, dessas horas todas, quantas nós damos ao Senhor nas reuniões. Ele falou assim que chega a ser uma coisa desastrosa. Quando nós percebemos que nós gastamos 99,9% do nosso tempo para qualquer coisa banal. Agora, quando fala que é Jesus, aí está o resto para Ele. A questão de nós pararmos para refletir sobre essa questão do tempo. Essa questão do dinheiro, dos talentos. Às vezes nós pegamos nossos talentos e nós usamos todos para o nosso bel prazer. Você se mata de trabalhar, aplicando sua capacidade, sua inteligência, suas forças e energias para ganhar dinheiro, para arrecadar dinheiro, para acumular dinheiro. E para Jesus Cristo. Ou seja, nada você acumula para o reino de Deus. E veja que o conceito fundamental das 2 parábolas citadas, dos talentos e das minas,
é que quando o Senhor te colocou esse tesouro na sua mão, tempo, talentos, dons, recursos materiais e tudo que tiver envolvido, quando o Senhor te colocou, te deu nas suas mãos, pastor, é pouco, mas é esse pouco que você tem que administrar. É esse pouco. O que é essencial das parábolas é que o Senhor nos colocou em nossas mãos essas coisas para que você possa investi-las no seu reino. É como se falasse assim, olha, pastor Fernando, vou colocar na sua mão aqui R$100. Daqui a um ano eu volto, eu quero que você me devolva o meu dinheiro. Você é um mordomo. Aí ele pega aqueles R$100 e fala, o que eu vou fazer com R$100? Dá para fazer alguma coisa? R$100? Dá para fazer alguma coisa? O quê? R$100? Fazer o quê? Com 100. Aí ele pega o 100, vai aqui no Tágua Center, compra um pacotão de salgadinho micos, um outro pacotão de pipoca nhaque, aí compra uma caixinha de drops, de babalu, e aí enche a bicicleta dele de coisa, vai para a Prada de Ônibus e fica lá vendendo. No final do dia, ele vendeu tudo, agora já tem R$110, ó. Maravilha. Outro dia ele corre cedo, vai lá, agora eu não quero mais, eu quero 110 de pipoca, de acto e tudo. Vai vender no final do dia R$125. No final do ano, quando eu chegar, e aí, pastor Fernando, como é que tá? Ó, tá aqui, ó, R$1.300. Ah, mas eu te dei 100. Mas eu multipliquei. Era pouquinho, multipliquei pouquinho, mas o fiz com fidelidade, com dedicação, com amor, sabendo que era para Deus. O outro recebeu 10.000. Só que ele falou, sabe, eu vou gastar essa grana, meu. Vai gastar. Ou no mínimo ele pegou e colocou lá na gaveta, não, fica aí. Eu tenho muita coisa para fazer, para ir parada de ônibus, vender drops. Eu vou cuidar da minha vida. Quando vem o senhor daquele servo, assim, e aí, o que você fez? Não, tá aqui, guardei o teu dinheiro, hein? Ó, tá aqui, é seu. Te devolvo, integral. Eu te dei quanto? 10.000. Você me devolve quanto? 10.000. Aí Jesus responde, servo mau e negligente. Qual é a ideia da parábola? Que nós precisamos ser fiéis naquilo que Deus nos concedeu. Que toda a sua existência, toda a sua vida seja um constante investimento para o reino. Pastor, mas não sei o que eu faço porque eu sou cabeleireira. Como é que eu vou fazer? Cortar o cabelo dos irmãos? Dos pobres? Como é que eu vou fazer? Não, quando você estiver ali fazendo, Vera, o cabelo, você começa a falar de Jesus para a pessoa. Se a pessoa não recebeu a Cristo, fala para ela da obra da redenção. Fala que a sua vida mudou quando você descobriu que você nada podia fazer para ser salvo, mas o amor de Cristo é grande. Começa a transformar aquele momento num momento de semear para o Evangelho. Não, pastor, mas porque a minha cliente já é crente. Melhor ainda. Diga para ela que uma vez que ela é salva, precisa conhecer as obras do Espírito e não as obras da lei, que nada resolve. Vai falando, vai investindo. E aí começa a se envolver a sua vida, de maneira que você já não sabe mais que toda a sua vida converge para o reino de Deus. O seu falar, o seu andar, o seu agir. Quando você recebe o seu recurso, que Deus te deu, você sabe que um dia o Evangelho chegou até você. E como foi que ele chegou até você? Ora, pessoas se dedicaram. Foi por meio de um programa de televisão, de uma pessoa que foi à sua casa, de alguma maneira. E você está tão grato a Deus agora porque essa palavra chegou a você. Mas para que essa palavra continue chegando a outros,
Deus conta com a nossa disposição de ofertar para que isso aconteça. Já disse aqui outras vezes, eu no lugar de Deus faria outras coisas. Na última das hipóteses, colocaria os anjos para pregar. Porque anjo não come, não paga combustível, não paga passagem, é rápido, não fica rouco e sabe de tudo. Capacidade intelectual de decorar os versículos todos. Eu dava um estudo bíblico bem dado para eles lá no céu. Todos os anjos sentadinhos, com as asas para trás, fechada. Eu vou dar uma aula só uma vez. E ele sendo santo, com a mente boa, guardava os versículos todos. Aí se fazia guardava as asas, embutia a asa, passava o zíper. Aí ia pregar nas ruas. Não cansa, mas não cansa. Não come, não tem problema nenhum. Pregando, pregando, pregando. Mas Deus falou assim, não. Os anjos não farão aquilo que o meu corpo, o corpo de Cristo, fará. Até porque essa obra do corpo de Cristo é a obra de Cristo que faz por meio do seu corpo. É uma continuação. Aí Ele nos dá o privilégio de podermos participar. Agora com Sem Fronteiras, você tem uma oportunidade. Você já ligou para a pessoa na Paraíba? Já insistiu com ela para ela entrar lá no Sem Fronteiras? Você já fez isso? Você já está incomodando o do Ceará, do Piauí? Para encher aquela sala lá, as virtuais, de pessoas. Ih, pastor, eu esqueci. É lógico que você esqueceu. Mas você não esqueceu de comer. Quando deu a fome, você falou, Senhor, cadê o alimento? Aí lá estava o pão do dia. Ele não esqueceu de trazer o pão para você. Mas você esqueceu de compartilhar o pão espiritual com outros. Porque quando se trata de Cristo, as coisas vão mudando. Porque os valores foram mudados. E hoje eu fiquei aqui admiradíssimo. Não sei quem ficou admirado aqui. Quando cantava aquela canção do Rei da Glória, né? No final dizia, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da... Vocês lembram? Aí eu vi a igreja cantando de uma maneira como nunca tinha visto antes. Eu falei, gente, esse lugar aqui é um lugar ímpar na terra. Ímpar. Não que sejamos melhores, não, pelo contrário. Mas é porque é escasso ver um povo dizendo, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória, Ele é o Rei da Glória. Isso é escasso. É uma raridade. Aí é de admirar, fica admirado, meu Deus, coisa boa. Povo dizendo que Jesus é o Rei da Glória, com entusiasmo, com vontade. Todos nós somos convidados a decidir e a nos dispor seguir o Evangelho como bons mordomos do Senhor. Amém, queridos?